Hoje aqui com vocês num papo, olha, fantástico, né? A gente falando aí sobre jornalismo transmediático, um nome assim pomposo, com uma galera que é especialista nessa história, que trabalha com isso. É uma delícia ouvir vocês, a gente poder conversar aqui. Mas e aí, como é que é essa história? O que é isso de jornalismo transmediático? O que é transmídia, crossmídia, multimídia, hipermídia? Como é que é? Acho que a ideia do jornalismo transmediático ele vem do fenômeno, né, mais conhecido como narrativa transmídia, que surgiu primeiro como conceito. E aí tem várias características relacionadas à internet, ao poder de espraiamento e de compartilhamento da internet, mas acho que a principal característica é a ideia de você desenvolver um conteúdo específico. No caso do jornalismo, você divulga uma informação de interesse público específica, utilizando várias plataformas, então TV, rádio, internet, sites, redes sociais, celular. Só que esse conteúdo ele não pode ser simplesmente copiado. Eu vou pegar o que está na TV e colocar na internet. Não seria assim que funcionaria. A transmídia, ela entende que o conteúdo ele vai para as várias plataformas de forma diferente em cada plataforma, só que cada plataforma complementando a outra. Então, é algo mais complexo do que, por exemplo, multimídia, que seria basicamente a informação dividida em várias mídias. Tem que ter a complementação. E eu, às vezes, até acho que alguns veículos até digam, porque vamos fazer aqui um jornalismo transmídia. Só que não necessariamente acontece o fenômeno dentro do conceito do ideal do conceito, porque não existe a complementação e o diferente em cada plataforma. Um exemplo bem claro, acho, de cross-mídia para transmídia, de para pensar num futebol. É um rádio, um cross-mídia. Em cross-mídia a gente tem uma televisão que transmite um futebol, sei lá, um Flamengo e Vasco. No rádio, a mesma informação vai ser transmitida no rádio e também na internet a mesma informação. No transmídia a gente complementa as informações. Na televisão a gente tem lá Flamengo e Vasco, futebol lá passando. O rádio comenta os bastidores do jogo. E a internet, uma foto que saiu sei lá, um jogador fez uma brincadeira contra o jogador. Então, complementa todas essas informações. O cross-mídia, ele é tudo em diversos meios, né? Mas igual, a informação é igual. O transmídia não, é mais detalhado, é mais complementar. E convergência, eu lembro que eu comecei a trabalhar também numa área de internet, numa televisão aqui do Rio, e era a convergência de mídias, o setor. E hoje o que a gente vê não é convergência, é divergência, porque é justamente isso. Cada canal com um tipo de approach diferente, com um tipo de forma de falar diferente e na tentativa de fazer diferente, às vezes eles acabam se perdendo. Isso. E aí fica meio confuso, redundante, né? E é conflitante. E por essa multiplicidade que a gente tem hoje de mídia, se torna cada vez mais difícil. E a gente tem um fenômeno também da segunda tela, que é enquanto eu estou vendo a televisão, eu estou comentando no celular, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp com os amigos, ou estou lendo jornal. Então a gente tem o fenômeno da segunda tela que é ainda mais importante, que tem impactado ainda mais a comunicação nos dias de hoje. Isso é uma loucura, né, gente? Porque é exatamente isso, né? Você não faz uma coisa só mais, né? Você está lá e é uma notícia que sai, uma questão que sai na televisão e, de repente, você pega aquilo, você já posta. A imagem que foi tirada dali, né? Um coloca de um jeito, de outro posta numa mídia, faz o seu comentário, aquela notícia, cada um dá o tom da informação que quer. Você sabe que de 7 a 10 pessoas que assistem a televisão usam o Twitter como segunda tela? Uma reportagem, um produto, um comercial, um filme, está ali com o Twitter, que é uma rede social bem popular, usa para compartilhar informações com os amigos. De 7 das pessoas que assistem televisão no Brasil usam o Twitter como segunda tela. E a TV americana pauta seus programas usando o Twitter. Quase 50% das programações americanas foram feitas por conta do Twitter. A gente viu, por exemplo, aí nos debates eleitorais, era um negócio impressionante, né? O debate acontecendo aqui e você tinha pelo Twitter não só uma reprodução, como um mundo de comentaristas, um outro debate, o comentário do comentário, e rolando ali tudo. Quer dizer, é um mover do mundo da comunicação. Nossa. O que aumenta o desafio de quem está produzindo, né? Eu ia falar algo nesse sentido. Um dos grandes fenômenos que eu acho que as eleições desse ano mostraram foi justamente
os veículos de comunicação se colocando de uma maneira diferente do que a maneira tradicional, usando a internet de outra maneira, trazendo as pessoas para fazer comentário, para compartilhar. Eu acho que tanto o fenômeno transmediático, se a gente for entender que não necessariamente precisa ser algo estrategicamente planejado, ele pode acontecer de forma socialmente distribuída, de maneira, digamos assim, aleatória, mas a gente via o jornal divulgando uma coisa, aí sempre tinha um eleitor que ia lá, corrigia o jornal, complementava a informação, levava aquela informação para o Twitter, do Twitter um outro veículo pegava, fazia outra notícia, voltava, e aí acabava atingindo os presidenciáveis, que em várias situações citaram os meios de comunicação, muito por conta do que os eleitores estavam falando ali naquele meio. E a gente vê nessa dinâmica, muitas vezes, assim, por exemplo, rádio, né? A gente vem ouvindo rádio e tal. Você vê o rádio, às vezes o comentarista, o repórter lá do rádio, ele dá uma notícia e no minuto seguinte alguém vem e diz, olha, não foi isso não. Ou ele diz, tal coisa aconteceu, olha, nesse ano, além disso... E aí você tem esse mundo de informação, uma interação absolutamente surpreendente e fantástica. Esse fenômeno também acontece muito pela fragmentação das pessoas também, né? A gente não está mais 100% na frente da televisão, como a gente estava na década de 70, 80, 90, e também não está acordando de manhã com o jornal. A gente está o rádio é o que eu acho que nunca morre, nem que nunca vai morrer. Não que os outros vão morrer, muito pelo contrário, estão muito fortes aí. Mas acontece que essa fragmentação das pessoas, né, do hábito das pessoas, tornou-se obrigatória a fragmentação da mídia, né? Então, e que propiciou esse fenômeno de transmediático, que vocês estão chamando. É muito reflexo da audiência, né? A gente faz o que a audiência vai refletir aqui no nosso trabalho, então é meio que trabalha junto. E isso é totalmente diferente de todo um pensamento relacionado às pessoas e às mídias, da história das mídias, porque a gente sempre olhava, sei lá, até os anos 80, 90, pesquisas, por exemplo, qual é a relação da televisão com as pessoas? A televisão vai mais ou menos botar o que ela quer e as pessoas vão comprar aquele discurso porque as pessoas não estão pensando sobre aquilo. O que a gente coloca hoje, exatamente o que ele falou, o fenômeno acontece não é porque a mídia quer. Aliás, muito pelo contrário, eu acho que ela não gostaria, porque ela está tendo muito trabalho, o jornalismo então nem se fala, para poder se adaptar. Mas é porque as pessoas estão modificando a maneira de se relacionar com as mídias, por causa da facilidade. Todo mundo tem um celular. Ontem eu perguntei aos alunos, gente, deixa eu ver, qual é a menor tela de celular que vocês têm? Os alunos todos levantaram, que a gente estava conversando sobre isso. Só tinha um aluno que tinha um celularzinho menor, de uma turma cheia. Todos eles se preocupam em comprar tecnologia, não exatamente porque a tecnologia é muito boa, mas porque ela vai possibilitar, de maneira mais eficiente, que ele tenha contato com plataformas diversas na internet. Verdade, verdade. É um negócio assim extraordinário mesmo. Nesse sentido, gente, qualquer informação que ela é postada na internet por jornalistas, ela pode ser considerada, né? Postou, ela vai para esse mundo, essa coisa funciona mesmo assim, quer dizer, entende? Se é verdade, se pode confiar. É como se fosse também em qualquer outra mídia, em qualquer outra mídia. Sempre eu acho que vale checar, vale saber de onde está vindo, quem é que está publicando. Hoje em dia está tendo uma profusão muito grande de portais, de veículos online, de blogs, a serviço de algum interesse em particular. E isso é muito ruim no sentido de que confunde as pessoas que não têm um certo discernimento para poder saber se aquilo é verdade ou não. Então, eu acho que publicou na internet informação, nem tudo, né? Tem muita besteira, tem muita porcaria, infelizmente. E assim, a gente publica toda hora. O que se gera de conteúdo hoje é uma coisa abissal, é muita informação. O que não muda é essa necessidade do ser humano por informação, né? E por se relacionar através da informação. Só um adendo aqui, Celeste. Eu acho que nesse momento que todo mundo gera conteúdo, é mais necessário que tenha alguém, jornalista, que possa filtrar esse conteúdo e possa distribuir de maneira mais interessante, né? Mais confiável, checar os fatos como devem ser checados, como era feito há um ano atrás, há uma década atrás, há 100 anos atrás, vamos dizer assim. Então, foi o que ele bem disse.
O modelo de jornalismo continua o mesmo, de checagem, de apuração, de produção, de veiculação, mas que deve ser repensado devido à quantidade de informação gerada. No último ano foram geradas mais informações do que na década. Então, se parar para pensar nisso, é extraordinário, né? E aí a gente começar, eu acho que até assim, um dos pontos, né, da gente estar fazendo esse programa, falando sobre jornalismo transmediático, né? A gente não está falando só sobre conteúdo diverso, a gente está falando sobre jornalismo, que é uma informação confiável, verídica, uma informação que ela é importante, é transformadora, porque por conta de toda a facilidade de se postar o que se quer, isso é complicado. Mais uma vez, trazendo, a gente viveu recentemente esse momento de eleições, né? Está muito próximo da gente, o que tinha de bobagem e de coisas sendo colocadas para atrapalhar, para confundir, para causar dissenso, foi um negócio poderoso e é preciso realmente se ter cuidado. Que mudanças esse estilo de jornalismo Era isso que ele gerou, né? Vocês já tocaram um pouquinho nesse assunto, eu quero aprofundar. Que mudanças esse estilo de jornalismo tem gerado na população como um todo? Eu queria até puxar uma pergunta para a Ariane. É engraçado, você como coordenadora de um curso, que por mais que mudou muito o cenário, as mídias mudaram, as pessoas mudaram a forma como consomem conteúdo e informação, mas o processo não mudou muito, né? O processo continua quase o mesmo. Se for ver o jornalismo que se pratica hoje, ele é muito semelhante do que era há 50 anos. Será que a gente não tem que rever tudo? Eu acho que sim. Acho que a gente tem que rever, a gente já está revendo. E tanto uma coisa que se fala muito, o jornalismo está em crise, os veículos todos vão fechar. Não existe uma crise do ponto de vista das pessoas quererem informação, como você bem falou, as pessoas muito pelo estão contrário, interessadas. né? O que está, talvez, em processo de mudança é o modelo de negócios, como se faz isso. E aí, dentro do conceitual que é jornalismo, desde o seu cerne, de fato, é divulgação de informação de interesse público. E a maneira de você conseguir isso é conversando com outras pessoas. Isso eu acho que é a base. Conversando, conferindo, validando, Exatamente. garantindo a Uma função informação. social, que é uma coisa que está se esquecendo. O jornalismo exerce uma função social muito importante, que ele é para fiscalizar, ele é para edificar, ele é para mudar alguma coisa que está errada. O jornalista sempre foi... por que a gente fez jornalismo? Foi para mudar o mundo, gente. Não foi para deixar as coisas como estão. Só que isso se perdeu, né? Se perdeu e esse modelo tá se ruindo porque continua se fazendo como se fazia antigamente. E os modelos, ele está se ruindo, mas muitos ainda se mantêm muito fortes porque o ecossistema em volta dele, ele ainda possibilita que esses grupos ainda se mantenham. Mas eles têm data contada. Quais são os principais pontos de mudança que você vê, Bruno, que precisam ser considerados nesse ecossistema? Eu acho que é a forma. É a forma de você entregar e a forma de você vender. O jornal impresso hoje, ele perde assinatura a cada dia. Ele perde leitura a cada dia. Não vai morrer, mas ele perde. E ele precisa reinventar o modelo. E aí muitos vão para a internet e passam a cobrar na internet. Eu acho que não existe um modelo ainda único, existem muitas tentativas. Os veículos, os grandes, estão tentando ainda. Ninguém sabe a resposta. Se eu te disser a resposta, eu vou estar te enganando, porque também não sabemos. O que a gente sabe é caminho. A gente está indo por um caminho. Quer cobrar pela informação digital, porque mais uma informação que faça diferença na vida das pessoas. Eu acho que essa é a grande questão. O que eu reparei já, Bruno, desculpa, pode falar. Não. O que eu reparei já, Bruno, é que, por exemplo, grandes jornais aqui do Brasil possuem conteúdo online disponível, né, livremente, mas com uma quantidade mínima de acessos. Você acessa 10 vezes e a partir daí você tem que pagar uma assinatura. E quando você paga, você tem um aprofundamento de artigos, né, mais embasados, né, não só superficial. Você acha que esse modelo de negócio é interessante, de fornecer um conteúdo mais profundo na internet? Não dá para cobrar pela mesma coisa. Nós mesmos passamos por esse momento. A gente tinha um portal aberto,
como todos são, a maioria, você tem aberto esse acesso a tudo lá. A partir do momento que aquela estrutura ela já não se banca sozinha, porque para você ter tudo aquilo, você tem... Gente, hoje, ter o conteúdo de qualidade custa caro. É verdade, é verdade. Eu acho que, você falou, não existe modelo único. Na verdade, eu acho que talvez a principal mudança, uma coisa que você perguntou anteriormente, qual é a grande mudança? Eu fiz, nunca vai haver um modelo único. Sim. Uhum. Eu acho que você tocou na questão, antes, da fragmentação. Eu acho que a ideia de... o jornal ele tem que ser desse jeito, utilizando esta mídia, o jornal impresso, isso não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Tanto é que o que a gente percebe, de fato, existem jornais que estão demitindo jornalistas, jornais que estão fechando, jornais com modelos de negócios tradicionais. Só que, por outro lado, o jornal que consegue se manter, que consegue ampliar público, ele não necessariamente amplia o público que vai ler o impresso. Ele amplia o público porque ele fez uma rádio na internet relacionada àquele jornal, que está dando muito certo, voltado especificamente para esporte, ou ele está ele conseguiu desenvolver um site para trabalhar com conteúdo jornalístico social. Então, eu acho que, por um lado, a ideia de um veículo único não faz mais sentido, e, por outro lado, que até eu acho que é com o que vocês trabalham, a gente agora está falando mais do que nunca, de jornalismo, digamos assim, de nicho. Então, o jornal, talvez, ele tenha que ir se especializar e se tornar porta-voz de alguma coisa específica. E não falar de tudo que existe no planeta. Porque ele não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir se aprofundar. A competição, ela está muito ampliada, né? Está muito ampliada. Para ele dar conta de tudo, tem muitas outras fontes dessa mesma informação. Eu já preciso dar uma paradinha de novo, vou para o intervalo e volto com vocês, ainda no sentido de entendermos um pouco mais como que esses novos formatos impactam e beneficiam a população como um todo, né? Será que isso é melhor para a população? Que tipo de benefício efetivamente traz? E essa questão, né, das pessoas, da participação, mesmo de pessoas que não têm nenhuma formação acadêmica, onde que isso contribui ou não contribui para a evolução, isso está trazendo? Vamos falar um pouquinho desses aspectos também, tá legal? Então. Legal. Cabeça pra cima.